A tragédia de Santa Maria. Terceira parte. A tragédia. Capítulo 3, parte A. O crime. Permite-me-á o leitor mais detalhadas informações sobre as disposições interiores do solar de Santa Maria, às quais muito suscitamente me tenho referido. Ao contrário da maioria das sedes de antigas propriedades rurais construídas ao tempo do Brasil colônia, que se padronizavam pela rusticidade de linhas apressadas ante a urgência das acomodações, a suntuosa residência do Sequeira de Barbedo, desde os seus primórdios, destacara-se pelo aprimoramento do conjunto, evocando, se não exteriormente, pelo menos internamente, certas construções antigas da Europa, de envolta com detalhes bárbaros. Muito ufanosos, com o gracioso favor da soberana que lhe fornecera o título de que tanto se envaideciam, os ancestrais de Barbedo entenderam desdouro residir em abrigos mal engendrados quem a tivesse o nome de um tão honroso de Maria, permitindo-se então, como a própria posteridade, o luxo de um solar que se poderia blasonar de ser a das mais belas e imponentes construções dos tempos de colônia, assim de um que de outro império. A cada decênio transcorrido, o senhor do título e das rendas acrescia ao conjunto pavimentos ou dependências novas, e o sobrado assim crescia em estética e suntuosidade. Não lhe escasseavam, por isso mesmo, os encantos arquitetônicos interiores, como pequenos degraus para um dormitório ou uma sala, ou no pavimento, nos quais, assim sendo, se elevavam dos demais compartimentos, ou baixavam. Passagens súbitas, estranhamente dispostas, às vezes construídas por mero enfeite, quais detalhes de labirinto a lembrarem residências feudais da Europa. Salas ou câmaras sobre arcadas interiores, deitando balcões para a dependência que lhes ficava abaixo, como viaduto interno para a facilidade de acesso de uma fachada a outra. Enfim, compartimentos sombrios, às vezes votados mesmo ao esquecimento, visto que construídos tão somente no intuito de aproveitar espaços sobressalentes na área em que se realizava a melhoria do edifício. Alguns anos antes de Antônio de Maria herdá-lo do avô, certo aventureiro italiano retocou-o totalmente, aprimorando-o com detalhes florentinos encantadores, elevando-se então à terceira fachada. Assim se apresentava o curioso edifício em singular feitio de E maiúsculo, devido às reentrâncias que deixavam o relevo para as fachadas, contornando em toda a sua enorme extensão, à altura do primeiro andar, por varandins e terraços pitorescos e graciosos. Poderia, por isso mesmo, alguém atingir quaisquer das fachadas e nelas penetrar sem ser percebido do interior, ao passo que o mesmo sucederia a quem o preferisse fazer interiormente, sem ser percebido do exterior. E possuindo qualquer das três fachadas, entradas e jardins independentes, tornava o conjunto singularmente belo, mas propício às escapadas venturosas e empresas criminosas, se os honrados barbedos não apresentassem desta afastada gerações aquele padrão de honradez e legítima equanimidade que caracteriza a heróica raça lusitana. Muitas vezes falei ao meu nobre compadre e amigo como invadidos os meus recessos supersensíveis por indefiníveis premonições. Possuis excelente residência, meu amigo, mas excessivamente ampla para tão pequena família. Suas disposições internas impressionam e atemorizam. Dir-se-iam miniatura de castelos ingleses ou escoceses, propositadamente construídos para a possibilidade de assassínios e prática de abominações. Replicava-me, porém, com o costumeiro sorriso franco, meu senhorio e altivo compadre.
Não digais tal inconveniência, meu excelente doutor. Tal como o vedes, este solar jamais presenciou a mais insignificante cena de sangue ou de vingança. Apraz-me, ó sim, viver e vagar por estes compartimentos penumbrosos, cuja ambiência, como envolta em sugestões insólitas, despertam em minha alma emoções indefiníveis, como reminiscências de um passado que não sei onde vivi. Aliás, sabeis que durante a estação calmosa, todas estas salas regurgitam com a presença dos meus queridos convidados. O certo, porém, era que ali existiam recantos sombrios e sugestivos, salas intermediárias em círculo, com portas giratórias em feitio de cruz, permitindo passagem a 4 pessoas, sem que, todavia, 2 delas se avistassem. Alcovas impressionantes, espécie de recâmaras escuras com passagens para corredores soturnos, a fim de que, na hipótese de urgência, fosse facilitada a saída do aposento principal, sem se perder tempo no percorrer as dependências centrais. O solar seria, portanto, efetivamente sinistro na sua arquitetura interior, não fora o bom gosto com que Barbedo o decorara e os deliciosos quês artísticos que Esmeralda imprimira em todos os recantos. Ora, exatamente nos aposentos particulares de minha afilhada, existia uma dessas portas giratórias em cruz, deitando passagem para um corredor ou galeria, que avançava até os aposentos de seu pai, e para o qual numerosas portas de outros aposentos deitavam, além de outra galeria de trânsito interno, geralmente deserta, a qual, a primeira se cruzava próximo à porta giratória de Esmeralda, galeria que trazia a singularidade de uma porta giratória nas mesmas proximidades, o que das dependências do fundo da casa isolava os apartamentos de minha afilhada, assim como os de seu pai. Entretanto, pois, pela porta giratória de Esmeralda, alguém que viesse dos aposentos do comendador, certamente não seria percebido por quem transitasse pela galeria de fundo, assim que a porta giratória dessa a encobriria, e penetraria sutilmente em certa alcova penumbrosa que seria como um apêndice do quarto de dormir do casal Sousa Gonçalves. Nessa dependência, a alcova do quarto de Esmeralda, tornada sinistra após os sucessos de que narramos, e onde mais tarde Maria Rosa, piedosamente sob as vistas comovidas de Barbedo, improvisara um altar com sugestivo crucifixo iluminado durante cerca de 30 anos por uma doce e melancólica lamparina de santuário que convidava a unção religiosa. Minha afilhada dispusera malas e caixas de viagem desde o regresso de Portugal, não servindo a dita dependência, portanto, a qualquer outra necessidade, visto outras passagens mais lógicas permitirem acesso fácil ao interior da casa. A qualquer outro caráter menos afetuoso e confiante do que o de minha afilhada, despertaria atenção a situação da referida alcova, a qual facilitaria uma daquelas emboscadas sutis de quantas vezes falei ao meu compadre. Bondosa e eternamente amável para com todos, porém, e jamais cogitando de qualquer feição do mal, a esposa de Bentinho não só não se preocupava com aquele detalhe nos seus aposentos, como até se descuidava de diariamente verificar se estariam realmente trancadas as portas giratórias da alcova para o corredor e desta para seu próprio dormitório. Vindo-se do interior da casa, sem se desejar atravessar os domínios do Sousa Gonçalves, fatalmente passar-se-ia pela galeria de trânsito acima referida, quer se pretendesse atingir os apartamentos do comendador, quer se desejasse buscar a sala de estar, onde comumente sua filha se entregava a delicados trabalhos manuais. O dormitório desta deitava a porta igualmente para esta sala, a qual, por sua vez, se despejava para um pitoresco alpendre com degraus para o jardim que levava ao portão de entrada, destinado à fachada do centro.
residência do Souza Gonçalves. Por sua vez, a sala de estar de Severina, montada na parte reentrante do edifício, igualmente deitava a porta para o mesmo corredor em que ficava a da alcova de Esmeralda. Verdadeiramente singulares, estas disposições e confusas passagens facilitariam sobremodo qualquer ação inescrupulosa dos habitantes de ambos os apartamentos ou fachadas. Ora, na manhã dos idos de agosto de 1886, ano em que minha querida afilhada completaria suas 23 primaveras, punjantes de vida e do esplendor da sua imaculada formosura, Antônio José de Maria e Siqueira de Barbedo erguera-se do leito deprimido por uma desagradável noite de insônia e excitação. A despeito de todos os esforços da esposa a fim de tranquilizá-lo e adormecê-lo, meu pobre compadre não conciliara o sono senão pela alta madrugada. Ainda assim, porém, desorientador, pesadelo fê-lo despertar alucinado, banhado em suor gélido, trêmulo e desfeito em pranto, enquanto Severina, atenciosa, se levantara no intuito de trazer-lhe uma bebida calmante. Não mais conciliara ele o sono, porém até o momento em que habitualmente deixava os aposentos. Nesse pesadelo atroz, ele observara acometido da incoercível loucura que somente tais circunstâncias produzem, que o salão de recepção de sua filha fora transformado em câmara ardente. Essa, levantada em crepes mortificantes, grandes candelabros amarelos em que círios volumosos ardiam, desfazendo-se em impressionante lacrimejar de cera derretida. Sugestivo crucifixo impondo recolhimento com Deus, e flores numerosas esparsas em torno. Um esquife mortuário, dominando o quadro apavorante, despertou-lhe angustiosamente a atenção. Esmeralda jazia ali inerte, a pele violácea, olhos fora das órbitas, a boca entreaberta, num rictus de pavorosa tortura, deixando à mostra a língua arroxeada e entumecida, o pescoço enegrecido por esquimoses, denunciantes de um estrangulamento, os dedos crispados, retorcidos, como se durante a trágica ocorrência procurasse supremo gesto de defesa inútil. Severina, a quem ele não se encorajara de narrar o emocionante sonho, procurou confortá-lo, observando-lhe a depressão e carinhosamente advertiu. Necessitas de afastamento temporário de Santa Maria, a fim de repousares e cuidar da tua saúde. Hoje já não és o varão jovem a quem conheci, multiplicando-se nos labores exaustivos da fazenda. Não tardas a completar 50 anos, e nessa idade convém repousar, instando-se de desgosto e contrariedades. A conduta de teu genro é deprimente. Avisei-te antes do casamento de que Bento José não nos traria felicidade. Não deste crédito a minhas observações, porém, agora resta-nos aplicar a paciência e resguardar tua tão preciosa saúde com um merecido repouso em qualquer parte. Esquece as malditas cartas, são politiquices dos adversários dele próprio. A astuta mulher, porém, prometera-se afastá-lo do solar, temerosa das consequências do inquérito por ele próprio promovido, certa de que se achava das selvagens represálias que levaria a efeito no dia em que a verdade fosse revelada. Comovido com as palavras dela, Barbedo reclinou-se em seu ombro, sentindo-se frágil sob a cariciosa pressão daquela que tão perversamente sabia idolatrá-lo, e exclamou, beijando-lhe docemente a face. Tens razão, minha amiga. Tão desvelada e amante tens sido através dos anos. Entretanto, nem sempre hei correspondido à altura da verdadeira justiça. Sim, és amiga fiel, conquanto algo rude de maneiras, mas ainda é tempo. Recompensar-te-ei à altura dos teus merecimentos. Como assim, querido amigo?
venho ponderando que realmente será de justiça que faça algo por tua filha, se não por ela mesma, ao menos em consideração a ti, que tanto me tens amado. Um lampejo de mal contido júbilo deslumbrou a alma da bela pernambucana, cuja mente descortinou o panorama profundo que aquela confidência revelava à sua maternal ambição. E desejando prelibar o triunfo que se delineava por tão sedutoras frases, inquiriu emocionada. Queres dizer então, meu querido, que finalmente atendes meu antigo pedido a despeito de Ana Maria? Ele levantou para ela os olhos comovidos, como se sorrissem, respondendo ternamente, como esperando agradecimentos por meio de uma carícia. Tu tens mostrado humilde e resignada, querida amiga, e tal atitude tocou-me o coração. Sim, não somente resolvo atender-te, como até te declaro que dentro de 3 dias tudo estará consumado. Tua filha também será minha por direito de adoção, usará o meu nome e terá um dote que lhe permitirá casar-se bem. E Esmeralda? De antemão te garanto que apoiará o meu gesto, pois que é um anjo. Falar-lhe-ei ainda hoje. Mas não disseste que estás pobre, que tudo pertence a ela, não mais a ti? Ele, porém, sorriu ao retorquir. Sempre terei com que dotar Ana, e ainda que nada mais possuísse, estou certo de que minha filha o faria por mim. Severina agradeceu ao marido com uma das suas apaixonadas carícias, emocionada e trêmula. Todavia, de chofre, lividez marmórea alterou-lhe as feições, que se contraíram num rictus dramático de angústia e pavor, ao pensar: e se Barbedo chegasse a descobrir a trama hedionda das cartas anônimas? Por um instante, a infeliz mulher mediu a profundidade do mal que praticara. Bem assim, a catástrofe para si mesma como para sua filha significaria a descoberta de tal delito, e sentiu que ondas de insuportáveis exasperações penetravam os meandros da sua alma. Entre mentes, deixando os próprios aposentos, o comendador, como todas as manhãs acontecia, dirigiu-se para o apartamento da filha, a fim de cumprimentá-la e acompanhá-la na primeira refeição, hábito que Severina jamais consentiria e igualmente adotar, e que de forma idêntica jamais conseguira destruir a vontade do marido. Percebendo, porém, que Esmeralda, acompanhada do esposo, se dirigia ao salão de música a fim de com este ensaiar ainda, como habitualmente faziam pela manhã, um dos admiráveis duetos para piano e flauta, nos quais eram exímios, compreendeu que se atrasara e retraiu-se no intuito de não perturbá-los, pensando em que cumprimentaria a filha após a retirada do genro, a quem sabia assoberbado de afazeres naquela manhã e com o qual vivia agastado desde alguns dias. Efetivamente, ainda não havia sequer alcançado a sala de refeições da manhã e os arrebatadores acordes de célebre concerto de Mozart para a flauta encantaram-lhe a audição, arrebatando sua alma de sentimental aos inefáveis páramos do ideal. E enquanto a melodia sublime distendia acordes miríficos, levando-os a ecoar pelos recantos do vasto domicílio, seu coração do mesmo modo se dilatava, predispondo-lhe a razão para as mais justiceiras apreciações quanto ao caráter do genro, cuja imagem bondosa e cavalheiresca se desenhou à sua imaginação naquele momento isenta de hostilidades. É um grande artista, um grande bacharel e um grande idealista, murmurou consigo mesmo, enternecido, o pensamento alheio à mesa em que Severina servia pessoalmente a refeição matinal, fiel a um nefasto ciúme que a deprimia, mas ditosa por não vê-lo à mesa de Esmeralda. Oh, meu Deus, não posso sinceramente crê-lo infame. É impossível. Que demência é essa que tanto me conturba? Por que eu detesto? Tudo indica que idolatra minha filha. E é o pai do meu futuro netinho.
sangue do meu sangue, a quem já amo com todas as veras do coração, e ao qual espero em meus braços com orgulho e sublime alegria. Abolicionista, republicano, os homens mais nobres deste mundo pautaram-se em todos os tempos pelas mesmas diretrizes. Sim, Bento José é um sonhador, um leal coração, um caráter varonil e heróico. E quando os últimos acordes da melodia arrebatadora cessaram completamente, dirigiu-se vagaroso para a fachada sul do edifício, oposto à sua, cujas janelas do fundo ou das reentrâncias deitavam vistas para os jardins e portões de entrada do nobre casal, e necessariamente para a estrada que se alongava a perder de vista. A farmácia da fazenda era localizada ali, e penetrando em seu recinto, o comendador distinguira quanto se passasse nos varandins laterais de Esmeralda e em seus jardins, através de amplas janelas. Pôs-se ele, portanto, a conversar com Juvencio, o farmacêutico, que já havia iniciado seus mistérios, narrando-lhe a estação sofrida durante a noite anterior, ao passo que prescrevia receituário para si próprio, pois, como sabemos, Barbedo era médico. Esperando pacientemente que o operoso funcionário concluísse o trabalho, Severina, no entanto, retornara aos próprios aposentos, onde sua escrava de confiança iniciava as arrumações maternais. Postando-se ao alpendre de sua sala de estar, local preferido para tecer o seu crochê, acomodada na indispensável cadeira de balanço. Não se passaram sequer 10 minutos, e a senhora Barbedo vê chegar a própria filha lívida e emocionada, cujas feições alteradas lhe causaram sobressalto, enquanto trêmula a voz entrecortada lhe murmurou a moça sussurrante. Mãe, estamos perdidas. Tudo foi descoberto. Esmeralda e Bentinho foram cientes de onde as cartas partiram. Papai nos matará. Desgraçada, estás louca porventura? Quem te disse? Sabes que sempre os espreitei pela porta da alcova, a qual ela esquece de trancar e que eu abro se a encontro fechada, pois que tenho as chaves. Eles discutem. Cassiano contou a Bentinho ontem à noite no chalé grande, mas Esmeralda já sabia. Creio que as negras de Esmeralda nos espreitavam. Vem! Severina seguiu a pérfida filha vencendo o trecho do varandim sem penetrar os cômodos interiores, onde a escrava tratava das arrumações. Quem a olhasse do exterior, porém, tê-la-ia visto tão somente penetrar os seus próprios aposentos, nada mais. No entanto, ela e a filha avançaram até a galeria de trânsito e do local onde se encontrava a cadeira de balanço até a porta giratória da alcova de Esmeralda. Tenebroso turbilhão de sugestões obsediantes dementou a mente, já de si mesma inclinada ao mal dessa estranha mulher que idolatrava o marido até a insensatez, mas que não trepidaria em ferir ou destruir tudo quanto ele mais quisesse, a fim de prendê-lo ao domínio da sua avassaladora paixão. Ela mediu, num instante, a extensão da desgraça que a filha acabava de anunciar, e, alucinada também, compreendeu que seria necessário, a qualquer preço, arredá-la do seu caminho, antes que Barbedo se inteirasse do que Ana Maria surpreendera. Assim, penetrou sorrateira a alcova da enteada, pondo-se à escuta, depois de ordenar à filha certificar se a giratória da galeria estaria trancada e se o marido continuava na farmácia, ou seja, na fachada sul.